Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Obrigado pelas suas curtidas, pelos seus comentários. Siga chamando os amigos para que eles possam se inscrever no nosso canal e a gente sempre possa trazer aí um conteúdo de qualidade para você. O nosso convidado, ele é paulista, mas a ligação dele com o futebol de Minas Gerais, de Goiás e de outros pontos do país é gritante. Ele tem um bicampeonato nacional, um pelo Goiás, outro pelo América Mineiro, mas pela Série B. O nosso convidado, ele é formado em Educação Física, ele tem aí toda uma carreira pautada nos estudos para se transformar, como hoje é, um grande treinador de futebol. Conheça um pouco mais do nosso convidado. Nosso convidado, Anderson Moreira. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado. Um formato que o nosso público só viu uma vez, que foi na entrevista com o Marcelo Fernandes. Eu e Caio Couto juntos com o nosso entrevistado. Seja bem-vindo, Caio. Bem-vindo, Felipe. Nosso Prazer, convidado. Anderson, primeiro, aí eu te conheço há um tempo, né? Tive a oportunidade, quando você trabalhou no Santos, fiz a cobertura lá do Santos. O sotaque mineiro é inconfundível. Aí eu pesquisando, você é paulista? Como assim? Você nasceu em São Paulo, Anderson? É um prazer falar com todos vocês. Na verdade, vamos colocar aqui um acidente, né? Meus pais são mineiros e trabalhavam em São Paulo, né? E aí minha mãe acabou... Eu acabei nascendo em São Paulo, mas com 3 meses eles retornaram lá para Belo Horizonte. Então, assim, eu costumo falar assim que eu nasci em São Paulo, mas eu sou mineiro, né? De coração, de criação, não tem como... esconder isso, até pelo sotaque também, né? Então, tá bem na cara, né? Tá. Muito... Gosta de um queijinho branco? Claro, um monte de queijo, não tem como escapar disso. Bom, você, o Caio também vai falar sobre esse assunto contigo. Você é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em Educação Física. Isso. Você não foi jogador de futebol? Você começou como preparador físico no mundo do futebol lá na América Mineira em 95? Na verdade, eu joguei futebol de base. Jogou na categoria de base? De base, até 18 anos, em 2 clubes de Belo Horizonte, que eram bons clubes formadores. Eram 2 clubes que não tinham equipes profissionais, isso era muito comum antigamente, então era o Venda Nova e o Santa Teresa. Então, assim, vários jogadores saíram dessas 2 equipes, né? Vamos falar, né, do Palinha, que jogou no São Paulo, o Euler, filho do Vento, e aí outros tantos, né? Revelavam muitos, né? O Gleison, que foi um jogador que jogou no Cruzeiro também, depois jogou em outros clubes. Então, assim, eram clubes formadores. Então, eu joguei lá até 18 anos. Com 18 anos, eu passei no vestibular para Educação Física, né? Eu vim da periferia de Belo Horizonte, né? Na região de Venda Nova, uma região enorme, muito populosa, e aí eu acabei tendo que fazer uma escolha, né? Ou eu continuava tentando ser jogador, eu ia fazer Educação Física, que era talvez um caminho mais estável, né? Como até 18 anos eu não tinha caminhado mesmo no futebol, as coisas não tinham acontecido, né? Talvez a capacidade técnica não ajudava. Que posição tu jogava? Eu era volante. Eu sempre fui bom jogador, assim, joguei bem, assim. Mas fala a verdade pra gente, era o primeiro volante ou que saía pra jogar? Era o que só desarmava ou tinha aquele bom passe, fazia infiltração? Eu tinha assim, eu era até um volante muito completo, né? Acho que pra época, assim. Eu marcava bem, eu era rápido e tinha muita qualidade de passe. Então, assim, tinha uma visão boa, assim, e sempre me destaquei. Meu primeiro treinador mesmo, assim, quando eu comecei a treinar no infantil de Venda Nova, foi o Ricardo Drubsky. Aí que eu comecei a conhecer o Drubsky. Nós tivemos, ele foi meu treinador. No América Mineiro você recentemente trabalharam juntos? Trabalhamos juntos. Hoje eu coordeno o América Mineiro. Coordena a parte técnica. O Drubsky foi, na verdade, meu treinador. Ele tinha 27, 28 anos. Foi o primeiro time que ele dirigiu. E depois eu trabalhei com o Drubsky outras vezes. Ele como diretor, ele como treinador, eu como preparador físico. Ele como diretor, eu como treinador. Então a gente teve uma parceria, principalmente profissional, né? Assim, muitas ideias que convergiam, assim, e sem dúvida nenhuma a minha grande inspiração, assim, como treinador. Por onde você passa, Anderson, a gente sempre ouve assim, o Anderson, ele é um treinador que ele tem uma facilidade
para trabalhar com categorias de base. Se o clube tem esse objetivo, né, de projetar jogadores da base, o Anderson Moreira tem esse perfil. Quando você chegou ao Santos, você achou que ali você pudesse ter talvez um caminho mais vitorioso do que teve por causa dessa questão da base? E aí no meio do caminho talvez alguns ruídos impediram o teu segmento? Eu acho assim, eu tenho na verdade muito carinho pelos trabalhos que eu desenvolvi assim, né? Muitos atletas que estão hoje, ou que saíram do Santos assim, de uma maneira até com muito prestígio, até assim, eu sei que eu tive uma participação nesse processo, né? Eu tenho um objetivo na vida sempre, que é tentar desenvolver o meu atleta o máximo possível. Eu sempre falo com eles, tenho falado muito com os meus jogadores do Bahia, que o meu objetivo como treinador é sempre aumentar o sarrafo, né? Eu falo assim, olha, você imagina o cara que está lá pulando salto em distância, o cara consegue passar 1,60 m, aí o sarrafo aumenta, você já conseguiu 1,60 m, agora nós vamos fazer 1,62 m. E é o meu objetivo. Além de ser um dos facilitadores para que eles possam conseguir saltar um pouco mais alto, eu tenho por obrigação essa questão de tentar aumentar o sarrafo deles. E eu fico muito feliz quando alguns atletas falam assim, poxa, minha melhor fase foi com você. Eu fico feliz por isso. Acho que é o reconhecimento maior até do que as conquistas, porque as conquistas elas não dependem única e exclusivamente, às vezes, do seu trabalho. Tem muita coisa, né, ali que acontece. É um pouco de sorte também, às vezes uma arbitragem que não foi feliz num determinado momento, ela pode tirar a chance de uma conquista, principalmente em jogos eliminatórios. Então assim, eu sempre passei pelos clubes, e o Santos não foi diferente disso, com o objetivo de fazer o meu melhor, e acho que fiz sempre, entendeu? Eu queria aproveitar o gancho que ele falou dessa cultura do nosso futebol, e aí vem duas perguntas, uma que já estava na minha mente, mas vou pegar o seu gancho. A primeira a diferença entre treinar a base e treinar numa equipe profissional, e dentro do profissional e da cultura. Você acredita por essa cultura louca que existe no futebol brasileiro? Muitos treinadores às vezes acabam jogando pelo resultado, o não perder para uma manutenção de emprego, e possam, por conta disso, até abandonar os seus ideais, o que ele pensa de futebol? Eu acho que o nosso futebol ele está engessado muito em função disso. Eu acho que nós treinadores, nós temos uma culpa sim, e em termos da evolução do jogo, entendeu? Do futebol brasileiro, porque a gente acaba entrando nesse ciclo, né? De que o resultado é mais importante. Eu acho que agora você não pode também buscar o resultado tentando implementar suas ideias. Eu tive bons trabalhos e equipes que jogaram um bom futebol e tiveram resultado. Isso é importante falar. Agora, a gente não sai muito porque fica todo mundo com aquela coisa de jogar no erro do adversário, de não propor o jogo, de se retrair. Eu vou jogar fora de casa, eu não posso propor o jogo, eu não posso fazer um jogo de igual para igual, eu tenho que ficar fechado, buscando só o contra-ataque. Então, assim, nós somos culpados também, nós temos culpa nisso. Agora, essa engrenagem, ela não nos favorece, entendeu? Como a gente é muito instável nesse processo, a gente é muito vulnerável. Então a gente joga, talvez, com um passinho para trás. Anderson Moreira, que belo bate-papo, hein? Dá pra gente ficar aqui batendo, tem mais assuntos ainda pra gente abordar, o tempo passa voando, mas nós vamos fazer uma rápida pausa no programa Análise Tática e já já nós voltamos com mais Anderson Moreira. Estamos de volta, esse é o programa Análise Tática. Siga aí se inscrevendo no canal, dando seus likes, comentando, para que a gente possa trazer sempre bons entrevistados, conteúdo de qualidade. Anderson, mais uma vez, obrigado, viu, por vir aqui com a gente participar. Oi, Anderson, só me permita, não é que o segundo bloco vai ser mais chapa quente em relação ao primeiro, mas só para tirar uma dúvida, quando você falou em mentira em relação ao Santos, a mentira que na época disseram que teve jogador que comemorou sua saída, é esse tipo de mentira que te incomodou em relação ao Santos?
Não, assim, se isso aconteceu, isso é uma coisa que eu não posso controlar. Claro. Se o jogador gostou, não gostou, isso é coisa pessoal. Eu não posso falar não que isso é mentira, porque eu não sei. A mentira para mim é falar que eu tive problema com os atletas, né? que eu briguei com o jogador, não. Eu sempre fui um treinador que cobrei muito. Por onde eu passei, isso é uma coisa normal. Quem está me contratando tem que saber disso. Eu sou um treinador que dou muito carinho para os jogadores, dou todos os recursos, não sou um treinador que fica tirando o jogador com o erro que tem, entendeu? Dou muita moral, dou muita estabilidade para ele, em tempo para ele poder arriscar, poder melhorar. Vamos lá, Caio, você queria também saber, provavelmente, sobre a licença, né? Isso. A gente está com o Anderson, que vem, né, já de uma faculdade de educação física, um professor, um cara estudado, e a gente estava comentando há pouco, né, do sistema de como é o futebol brasileiro. Você colocou que em parte também os técnicos têm a sua culpa, mas veio a licença CBF e a gente vê o pessoal, os treinadores cada vez mais, né, estudando desde a licença C até a licença Pro. Como é que você enxerga essa licença CBF, o conteúdo, o que é jogado lá dentro, o que é passado lá dentro, e já aproveitando também essa questão da UEFA em relação até o presente momento do não reconhecimento dessa licença? É um assunto de alguma forma assim muito delicado, porque né, assim, o Brasil está iniciando esse processo. Eu particularmente acho, né, que tem grandes treinadores que de alguma forma já têm esse direito adquirido. Isso é uma coisa assim, a gente tem que pegar os treinadores que trabalharam nos últimos anos, e essa licença teria que ser de alguma forma automática através de um curso mais talvez enxuto, entendeu? Para que essas pessoas pudessem ter tranquilidade de continuar trabalhando. A gente não pode dificultar ou cercear esses profissionais de continuarem trabalhar até hoje. A partir de hoje não são treinadores mais, precisam ter licença, mas até ontem não tinha nada e eu era treinador. Então eu acho que esses profissionais, principalmente que já estão há algum tempo, eles precisam de um tratamento um pouquinho diferente, essa é a minha opinião. Em relação aos novos profissionais, eu acho que é o caminho. É o caminho não para poder ensinar ninguém como é que tem que fazer as coisas. Acho que é o caminho, como eu falei, da faculdade, da universidade, para poder mostrar vários caminhos que você tem, para que você possa tomar as suas decisões, verificar aquilo que é mais interessante para você, enxergar aquilo não como um momento em que alguém vai te ensinar alguma coisa. É um momento de você trocar informações, trocar ideias, experiências, e que você possa, diante dessa gama de experiências, poder escolher as suas ideias, né? Colocar isso e tentar desenvolver isso de uma forma mais prática. O não reconhecimento da UEFA é uma coisa assim, eu acho que é fundamental para que a gente possa ter oportunidade de, quem sabe, ter a liberdade de trabalhar em outros países, né, outras ligas, para que a gente possa ver realmente se a gente tem competência para poder participar desses campeonatos. Eu acredito que muitos treinadores têm esse desejo. E tem qualificação para isso, né? Claro. Porque muita gente às vezes questiona, tem técnico da Argentina espalhado pelo mundo inteiro. Na Copa do Mundo de 2018 nós tivemos 7 técnicos argentinos. Mas é porque a AFA tem esse reconhecimento da UEFA, enquanto a CBF não tem. Eles têm um curso já há mais de 30 anos. Sim. Então assim, eles já fizeram um processo que o nosso está caminhando, está iniciando. Bom, para a gente encerrar essa sabatina aqui ao Anderson Moreira, eu acho que nós não poderíamos encerrar esse período sem falar de 2 clubes que eu acho que dentro da sua carreira foram importantes, não tenho dúvida disso, mas o Goiás e o América Mineiro são 2 clubes que você conseguiu títulos nacionais. O Goiás, você pode dizer aí que tem um carinho todo especial, são 3 títulos estaduais, foi lá que talvez você foi projetado ao cenário nacional? Lá foi minha grande oportunidade mesmo como treinador, né? Eu cheguei lá em 2011, o time estava na zona de rebaixamento para a Série C. O Goiás estava caindo para a Série C. Cheguei lá, eu brinco muito que o seu Alê e o Edminho, que eram as 2 pessoas responsáveis pelo futebol naquele momento, eles brincavam comigo assim, né? Falaram assim, o seu Alê falava, nem para casar minha filha eu fiz tanta pergunta sobre alguém como você. E ele falava também assim, e eu já tinha colocado não sei quantos treinadores aí, já estava tudo muito ruim mesmo. Eu pensei comigo assim, pior não tem jeito de ficar, então traz esse cara aí com esse nome esquisito aí e põe aí.
E aí não é que deu certo, ele falou, né? Então assim, cheguei em 2011, depois de 2012, eu, assim, juntamente com a comissão técnica, mas assim, eu abracei muito a montagem do elenco de 2012, assim, foi uma coisa braçal mesmo, liguei muito para jogador, convenci a ir para o Goiás, ir para Goiânia, falei do projeto, eu conhecia muitos jogadores de base, eu tinha saído da base recentemente, alguns atletas que eu tinha trabalhado no Inter B, então eu levei muitos jogadores do Inter para lá, porque eu já conhecia, Ricardo Goulart, Sacha, tinha o Juliano, o Marinho, então assim, a gente conseguiu montar, depois o Walter que foi para lá também, então assim, a gente conseguiu montar uma boa equipe, conseguimos o acesso, o título em 2012, né, da Série B, e em 2013 a gente permaneceu na Série A, conseguimos ficar em 6º lugar no Brasileiro, chegamos à semifinal da Copa do Brasil, então assim, o Goiás foi um trabalho espetacular, assim, a gente por muito pouco não conseguia chegar numa Libertadores. Então isso foi muito gratificante, eu tenho um carinho enorme assim, né, pelo Goiás, pelas pessoas que trabalhavam naquele momento, por todos os atletas, a gente se fala muito ainda, então foi um trabalho muito especial. E o América também nesse caminho. O América talvez foi o clube que eu consegui colocar de uma maneira muito mais presente, eu consegui visualizar as minhas ideias dentro de campo, né? Então o América eu consegui realmente... e nós conseguimos ganhar um título de Série B em cima de um gigante que é o Internacional. Você imagina assim, a diferença de investimento, de recursos, de tudo que você possa imaginar, e com o time jogando um ótimo futebol, assim, futebol de qualidade, futebol que me encheu de orgulho, porque talvez os números não retratem ainda o que foi essa equipe no campeonato. Anderson Moreira, que bate-papo, hein, gente? Uma aula, vale aí para você que gosta de futebol, acompanhar aí toda a entrevista. E a partir de agora, eu vou encerrar aqui esse bate-papo, eu saio de cena. Deixo o Anderson Moreira, professor, técnico, com o Caio Couto, técnico, professor, e os dois vão na prancheta ali poder rascunhar um pouquinho, falar um pouquinho desse conhecimento. Não sei o que eles vão ali inventar, pode ser o time do Goiás, pode ser o América Mineiro, pode ser o Bahia, organização defensiva, ofensiva, enfim, já, fique ligado, não caia o nariz. Estamos de volta com o nosso convidado, mais uma vez obrigado, Anderson. E você há pouco falou pra gente que um dos grandes trabalhos seu foi o América, aquele no qual você pôde ver mais claramente as suas ideias em campo. Então, por favor, Anderson, para quem nos acompanha, para mim, para todos que gostam de futebol, o que o Anderson pensa, que o Anderson entende de interessante na montagem de uma equipe de futebol? Eu queria só falar um pouquinho sobre o América, porque foi um projeto realmente assim, muito bacana, né? Então, mostrar para vocês aqui como é que a gente marcava nessas duas linhas de 4, com mais 2 jogadores, 4-4-2, mas muito compacto, entendeu? Era um time que se a bola deslocasse para esse lado, a gente sempre fechou muito o corredor central. Então era um bloco que caminhava para o lado esquerdo, direito, para frente, para trás, entendeu? E era aproveitando, era um bloco baixo, era um bloco mais alto? Isso assim, independia assim, do espaço, entendeu? A gente tinha sempre 2 coisas muito importantes, que é cobrir a bola, que era uma coisa muito importante para a gente, e na bola descoberta a gente está sempre preparado para o deslocamento para trás. Então, onde uma linha começava a caminhar para trás, a segunda linha acompanhava. Então, a gente estava sempre muito próximo. Sempre muito compactado. Muito compactado. E isso a gente podia fazer atacando, pressionando, né, com linhas mais altas, né, como às vezes também com linhas mais baixas. Né. Como você disse, né, o movimento conjunto estava muito bem ensaiado. Muito bem ensaiado. Então, não é uma coisa que é tão fácil de fazer. Se você fala assim, é assim que eu jogo, assim que eu gostaria que a equipe jogasse, só que às vezes você não consegue desenvolver. E o América a gente fazia isso de uma maneira muito, muito bacana, né? E uma característica dessa equipe, Enes, quando essa bola, que fosse uma bola descoberta, você tinha posse de bola, era uma equipe que, na sua organização ofensiva, já era uma equipe que circulava bastante a bola, ou era uma equipe que jogava mais em transições? Como é que era o perfil dessa equipe? Não, a gente, toda vez que a gente pegava a bola, eu sempre passei para os meus atletas, a gente tem uma decisão a ser tomada, né? A bola que você rouba é uma bola com característica para um contra-ataque? Você está pegando um time desarrumado, você está em igualdade ou superioridade, você tem espaço, na verdade, para poder buscar uma transição rápida? Esse é o primeiro ponto. Era o nosso primeiro pensamento. Toda bola que a gente pegava, a gente pensava dessa forma.
vamos sair para frente, vamos transitar. No primeiro momento que a gente não conseguia, tinha alguma dificuldade, o time adversário tinha uma pressão pós-perda muito forte, ou eles tinham uma compactação rápida, ou eles tinham muitos jogadores já bloqueando essa transição, a gente passava por outro momento, que é o momento de poder ter essa bola. Então a gente tinha a característica sempre de ter uma linha de 3, né? De ter 2 jogadores extremamente abertos mesmo, né? Deixando o campo o mais dando um amplitude máximo, né? E com os jogadores jogando principalmente entre linhas, né? Um jogo muito posicional. Então, assim, a gente tinha um comportamento de deixar o adversário incomodado com a nossa última linha assim, de ataque, né? Aproveitando, sem abusar muito de você aqui, meu amigo, você falou dessa saída com a posse de bola, nessa linha de 3 aí. E no futebol recente a gente vê muita saída de bola com essa linha de 3, normalmente com o volante entrando e já se projetando mais atletas no campo de ataque, no terço final do campo. Como é que você enxerga isso? Isso é uma forma interessante para você dessa saída de bola, ou você prefere, de uma maneira geral, aquela linha de 4, de repente você ter mais jogadores aqui para trazer o adversário e você ter mais campo lá no fundo? A saída de 3 para mim, ela tem isso não foi eu que inventei não, gente. Saída de 3 aí, essa saída tem até um nome para ela. É um treinador muito antigo que fez, né? Quando você tem uma saída de 4, na verdade, geralmente você é marcado por quantos jogadores? Por 3 jogadores. Por 3 jogadores, não é isso? Isso. Então, assim, esses 3 jogadores, eles conseguem marcar melhor essa largura do campo. Quando você tem uma saída de 3, de alguma forma, o adversário, muitas vezes, né, vai marcar com 2. Aí você tem mais espaço para poder vencer essa primeira pressão com 2 jogadores só marcando do que 3. Então, a razão é uma razão muito tática, talvez, ou de princípio mesmo de jogo. E até porque, de uma maneira geral, se a gente for observar, falando em futebol brasileiro, a gente vê muitas equipes marcando até com essas linhas de 4. Sim. E no momento que você faz essa saída de 3, você projeta seus laterais, naturalmente você consegue trazer esses extremos adversários para trás, trazendo esse espaço que você está comentando. Isso. Então, assim, é o primeiro momento de ruptura aqui, né? Quando um jogador desse consegue sair com essa bola controlada aqui, você começa a desenvolver uma cascata de encaixe, de desencaixe do adversário. Do adversário. Então está sempre saindo um jogador para poder bloquear aqui e você começa a ter argumento e ter espaço para poder transitar. Entre linhas. Bacana. Anderson, não vou mais abusar de você. Na verdade, eu só tenho a agradecer nesse curto período aqui. Você conseguiu estar trazendo para a gente aqui um conteúdo de qualidade, que quem já nos acompanha no nosso canal procura isso. Eles gostam de conteúdo e saírem daqui desse bate-papo com algo que eles possam, de certa forma, usar na vida deles e, lógico, conhecendo um pouco mais da capacidade sempre dos nossos entrevistados. Muito obrigado por estar conosco aqui, tá? E para vocês aí que nos acompanham, tenho certeza que gostarão muito desse bate-papo aqui. Continuem se inscrevendo para que a gente possa ter cada vez mais convidados como o Anderson Moreira. Um abraço a todos.